Na minha mensagem de hoje, tem por tema a dor da remoção. Remover algo ou tirar algo de nossa vida que nos oferece algum benefício é muito desafiador. E todas as vezes que a vida, que Deus se predispõe a agir na nossa vida, para que algo ou alguém seja removido dela, essa remoção, ela vai causar dor, por medo, por sentimento de posse, ou simplesmente por conforto. Normalmente as pessoas não têm dificuldade, principalmente na igreja. Você quer colocar alguém num cargo, ninguém normalmente não te pergunta por que você está colocando essa pessoa no cargo. Aliás, ela é até perfeitamente capaz de entender que ela só está sendo colocada nesse cargo porque Deus a colocou naquele local. Mas se você precisar remover essa pessoa do cargo, normalmente ela quer uma série de informações, de justificativas para cujas quais ela está sendo removida, retirada de uma função, porque na maioria das vezes, quando algo precisa ser retirado da nossa vida, essa remoção, ela vai nos trazer algum desconforto, alguma dor. Porém, nós precisamos entender que depois que sai da nossa vida aquilo que tem que sair, só então estaremos prontos para avançar para a próxima fase. Quando nós somos capazes de entender isso, fica mais suave, menos doloroso ver pessoas partirem, ver empregos ficarem para trás, ver situações cujas quais achávamos vantajosas, expressivas e significativas partirem. Às vezes sequer elas ficam por muito tempo, porque não é o nosso destino, é apenas uma fase da nossa vida. A Bíblia inúmeras vezes nos dá exemplos sobre isso. Quando nós vemos a história da mulher de Ló, o que ela tem? Ela tem um apego àquilo que está ficando para trás. Ela está sendo arrancada, removida de sua casa, de seus pertences. Ela só está saindo basicamente com a roupa do corpo. Então a dor dessa remoção, o apego àquilo que ela está deixando para trás, faz com que ela olhe para trás, mesmo diante de uma ordenança de cuja qual ela não deveria fazer isso, ela faz desobedecendo, e sabe o que acontece? Ela não tem mais futuro, ela é paralisada por aquilo. Aquela é uma situação que a paralisa. Mas pastor, muitas vezes nós precisamos retornar, precisamos dar uma olhada, sim, mas não precisa ser num looping onde você retorna onde estava. O movimento pode parecer o mesmo, nós podemos fazer isso numa espiral, onde você volta ao mesmo lugar que estava antes, somente não é na mesma altura. Volta, mas você sabe, quando um avião pequeno, ele precisa decolar num ambiente montanhoso, você sabe o motivo pelo qual o avião do grupo Mamonas Assassinas colidiu com a Serra da Cantareira? Porque ele não tinha força suficiente para decolar como um jato. Não havia nele potência o suficiente para alcançar uma altura. O piloto deveria ter decolado utilizando um sistema de espiral. Decolaria mais baixo, então retornaria e ganharia altura para que conseguisse transpor aquele obstáculo, aquela serra. Quando a vida vai tirar algumas coisas de nós, e ela precisa tirar, e é isso que eu vou te mostrar em 3 exemplos, nós precisamos estar preparados para lidar com essa dor da perda, da separação.
com a remoção, né, de algo ou de alguém que precisa ser retirado da nossa vida, porque senão nós não vamos transicionar de fase. Há quanto tempo você não muda de fase na sua vida? Há quanto tempo coisas ruins não acontecem, mas também não acontecem coisas boas? Quando você vive num dinamismo, é lógico que nem sempre coisas boas vão acontecer. A dinâmica da vida traz consigo coisas ruins, mas coisas boas também acontecem. E nós vamos vivendo e crescendo, evoluindo. Mas se nós não soubermos lidar com essa situação, nós vamos ter problemas. O primeiro texto que eu quero usar é um exemplo disso num milagre. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, verso de número 4. Depois entra em casa, fecha a porta atrás de você e dos seus filhos, e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas, e ponha à parte as que forem ficando cheias. Preste atenção na exposição desse milagre, no que a Bíblia está narrando. O milagre está acontecendo, mas todas as vezes que uma botija de azeite se enche, o que esta mulher tem que fazer é retirar essa botija, colocar uma outra no lugar e colocar essa botija para trás. Então, enquanto essa está enchendo, assim que essa enche, ela remove essa e coloca essa para que se encha. Me parece que a visão é basicamente a mesma. Aconteceu, está tudo certo. E agora, o que eu faço? O que aconteceu agora é passado. Eu tenho que voltar para o ambiente onde as coisas acontecem, e não utilizar o verbo no passado. Eu tenho que entender isso. Nós não podemos ficar vivendo, né, a mesma estação o tempo inteiro. Então aconteceu, tá bom, foi bom ou foi ruim, passou, eu tenho que estar pronto para a próxima fase. Quando não lidamos muito bem com isso, nós podemos ter sérios problemas. E o primeiro é o pai da fé, Abraão. Presta atenção nesse texto aqui, coloca Gênesis 13, verso 14. O Senhor diz a Abrão, depois que Ló separou dele, ou se separou dele: olha para mim, Tera tem 3 filhos, Abraão, Naor e Harã. Harã se casou e teve um filho chamado Ló, e logo em seguida Harã acabou morrendo. Tera deixa Naor em Ur e sai com Abrão, com Ló, com Sarai, a esposa de Abraão, em direção a Canaã. Mas eles fazem uma parada em Harã e permanecem ali um tempo. Ali, o pai de Abraão, Tera, acaba morrendo. O que Abraão tem agora é apenas seu sobrinho Ló. É apenas o sobrinho. Ele não está mais em Ur, não. O texto é claro. Todos os restantes, né, as pessoas restantes acabam ficando em Ur. O único que está caminhando com Abraão é Ló. Quando Deus aparece a Abraão e diz: Abraão, sai da sua terra e da sua parentela, ele não está em Ur, ele está em Harã. Note bem, a terra dele não era Harã, a terra era Ur. Mas Deus está dizendo para ele: se ele está ali naquele momento, aquela terra é a terra dele. Deus está dizendo para ele: ó, essa terra onde você está vivendo, ela é sua no momento, ela é o lugar que você está. Ele já saiu, é verdade, de Ur. Seu destino era Canaã, mas seu pai parou em Harã, por motivo cujos quais eu desconheço, e acabou morrendo ali. E o que sobra para Abraão? Sobra Ló. Quando Deus diz: sai da sua terra e da tua parentela, a terra é Harã e a parentela é Ló. Apenas um parente, e apenas uma solicitação de remoção que Abraão me parece que tem dificuldade de fazer. Por quê?
Porque Ló era órfão? Provavelmente. Porque a terra cuja qual ele está agora não é Ur, não é um ambiente de Ló? Talvez. Mas o grande problema é a orientação e a ordem que Deus está dando a Abraão. Deixa, está na hora de Ló sair de sua vida, porque só tinha ele, então não tinha outro. Note que é apenas uma coisa, e apenas uma pessoa, mas olha o estrago, o atraso, o prejuízo que desobedecer uma orientação do Altíssimo pode trazer para a trajetória de uma vida. Por que Abraão provavelmente tem medo, insegurança de deixar Ló para trás? Porque se ele deixa Ló, o argumento dele vai se solidificar em Eliezer, o Damasceno. Já que ele não pode ter filho, pelo menos que ele deixe sua herança para um sobrinho que ele o adotou, pelo menos é alguém de seu sangue. Me parece que Abraão está preso nisso. Na hora de remover Ló é muito doloroso. Por quê? Porque ele é a minha segurança no que diz respeito ao futuro. Se não for ele, como é que vai ser? Pois é. Às vezes quando Deus quer remover algumas coisas cujas quais somos apegados demais, sem ela não veríamos uma saída. O que eu vou fazer? Como é que vai ser? É a única coisa que eu tenho, é a única corda que eu tenho para me segurar. E Abraão leva Ló com ele. Ele não consegue se apartar de Ló. E eu confesso a vocês que fora a sensação de ver seu sobrinho enriquecer, Ló não traz mais nenhuma alegria para a vida e ministério de Abraão. Nenhuma. Se você for olhar a história, é só problema, é só dificuldade, é só adversidade. Até que chega um momento que Deus diz: Abraão, não tem mais como. E aí, ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o verso 14. Disse o Senhor: Abraão, depois que Ló se separou, ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte e para o sul, para o oriente e para o... Vamos lá. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua para... Preste atenção, isso só acontece depois que Ló vai embora. Olha só, Abraão era rico, sim ou não? Sim. Foi a riqueza e a prosperidade que fez com que os poucos recursos da terra não fossem suficientes para sustentar os dois rebanhos. Há uma briga, um litígio entre os pastores de Ló. Então Abraão diz a Ló: escolhe para onde você vai, escolhe. Decida para onde você quer ir. Note que Abraão não está preocupado com a direção, ele está preocupado com a companhia. Enquanto Ló caminha para Sodoma e Gomorra, lembra o verso 13? O que tinha lá? Homens que viviam em grandes pecados. Abraão não. O caminho de Abraão era outro. A rota de Abraão era outra. Abraão estava disposto a andar com Deus. Era isso. Quando olhamos essa história, o que descobrimos? Que o pai da fé estava apegado e tinha dificuldade de se libertar de coisas, e aqui de laços familiares. Entenda o que eu vou falar agora. O corte do cordão umbilical, o rompimento da sua vida para com a sua família, para viver a sua própria história, precisa acontecer. É importante que você entenda isso. Existe uma nova fase para você, e você precisa estar pronto a retirar ou a permitir que isso aconteça. Se dependesse de Abraão, ele não tiraria. Mas a prosperidade dos dois foram tanta que a terra está dizendo para eles: vocês não têm como viver juntos. Então ele diz: então você vai embora.
E o texto diz que assim que Ló sai da vida de Abraão, Deus disse: agora levanta os teus olhos e olha. Agora dá uma olhada. Agora não há limite. Finalmente eu posso fazer na sua vida tudo aquilo que eu sempre quis fazer. Só não conseguia fazer antes porque você ainda estava aprisionado. É importante, eu não sei qual é a prisão ou aquilo que precisa ser removido da sua vida. Eu sei que tem coisas, e principalmente quando o assunto são questões familiares, principalmente, é romper com uma mãe para dar um outro nível para o casamento, é romper com um filho para dar um outro nível para o casamento. Pare e pense. Muitas vezes nós precisamos, não é abandonar, não. Você vai ver o que Abraão ainda vai fazer mais à frente. Mas é importante que nós entendamos isso, que depois que Ló sai da vida de Abraão, as coisas tomam um rumo totalmente diferente. Então, por mais doloroso que seja, esteja pronto para viver essa remoção. Deixa eu usar a segunda, que eu não posso deter muito tempo. Jonas 1,15. Jonas capítulo 1, verso de número 15. Levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Preste atenção, um barco está para afundar, e Jonas está nele. Qual é o problema da tempestade? É Jonas. Qual é o motivo de tudo aquilo que está acontecendo? É Jonas. Por que Jonas está ali? Porque o capitão do navio está ganhando dinheiro com Jonas. Jonas está ali porque comprou uma passagem. Jonas está ali porque tinha uma grana para comprar uma passagem para entrar nesse barco. Mas ele é um desobediente, tá certo? Mas ele está trazendo dinheiro. Mas eu não sei quem ele é. Tudo bem, não quero saber. Ele está trazendo uma grana, ele está trazendo uma lucratividade, e pautado nessa lucratividade, eu não sou capaz de selecionar quem entra na minha vida. Deixa eu fazer uma pergunta para você: quanto custa para entrar na sua casa? Quanto custa para entrar na sua família? Quanto custa? Qual é o preço de um ingresso da sua intimidade? Pare e pense. Por causa da entrada de Jonas, o capitão do navio, que não é profeta, ele não desobedeceu a Deus, não. Ele cometeu algum pecado quando vendeu o ingresso do barco dele para o Jonas? Sim ou não? Claro que não. Mas não interessa. Tem alguém dentro da vida dele, tem alguém dentro do barco dele que está trazendo aquela tempestade. É só uma questão de tempo até ele afundar. Você sabe o que ele faz, o capitão do navio? Ele pega toda a carga e joga fora. Ele precisava perder a carga? Não, o problema era a carga. O problema era Jonas. Mas ele perde a carga, porque pessoas perdem aquilo que não precisava perder, quando não querem tirar o que precisa ser retirado. Você não quer tirar esse comportamento? Então tá bom, perde o casamento, perde a intimidade, perde a paz. Mas sabe por que Jonas saiu do barco? Porque o capitão procurou. O capitão está procurando, me parece, alguma coisa para jogar fora. O que ele quer é aliviar o barco. Já perdeu a carga, é verdade, mas a tempestade continua. Então ele vai no porão, ele desce no porão do navio. Eu já falei isso aqui. Ele desce no porão do navio, e lá no escuro do porão, deitado num lugar, está o Jonas. Porque aquilo que às vezes vai te levar para o fundo não está na luz no convés, está no porão, escondido, quietinho. O que ele está estabelecendo em você, um comportamento, uma postura comportamental que destrói seus relacionamentos, que impede você de ter relacionamentos sadios. Mas quando ele procura, a Bíblia diz: aquele que pede recebe, aquele que busca acha. Então ele não está buscando, ele achou. Pegou o Jonas, levou o Jonas no convés, o interrogou, e Jonas disse: não era para eu estar aqui, era para eu estar onde? Em Nínive.
cumprindo a minha missão. Mas eu desci a Jope, peguei, certo? Comprei um ingresso, uma passagem, entrei nesse seu barco para ir para Tarsis, para a Espanha. E agora? A tempestade está lá, Jonas diz que ele é o culpado. Mas e agora? O texto diz que o capitão está com medo de jogar Jonas fora. Quem é esse cara? Não é quem ele é a missão que ele precisa executar. Não tem a ver com ele, é com o propósito de Deus na vida dele. Ele se torna importante por causa do propósito. E aquele homem olha e diz: eu não vou remover esse cara do meu barco, eu estou com medo de jogar esse cara fora. Eu jogo esse cara fora e, não quer jogar? Então tá bom. Eu sei o que é isso muito bem. Eu trabalhei 12 anos numa empresa. Foi lá que meus filhos nasceram. Lá eu me casei. Eu não tinha um carro, eu usava o carro da empresa. Tudo girava em torno daquele lugar. Eu não sabia viver, não havia nenhum outro ecossistema que eu conseguia enxergar, sabe, para me prover de um futuro. Não tinha. Não havia possibilidade, eu não conseguia enxergar. Eu sei hoje que existia, tanto existia que eu estou onde eu estou, mas na época eu não via. Eu estava totalmente apegado, e Deus usando todas as estratégias para me remover. Ele me tirou com mão forte de um lugar que eu não queria sair. Eu não estava vivendo em pecado, não, eu só não estava onde Deus queria que eu estivesse. Mas aqui eu não quero falar de Jonas, eu quero falar do capitão. É ele é o foco da minha mensagem, porque é o barco dele que vai afundar. Por quê? Porque tem alguém que não deveria estar na vida dele, na casa dele, na empresa dele, nos negócios dele, no ministério dele. E agora ele tem que jogar Jonas fora. Sabe o que ele tem? Medo de jogar. Só que ele não vê outra situação. Ele tem que jogar Jonas fora. Verso 15: e levantaram a Jonas e o lançaram e cessou a sua. Aí ele foi lá, mergulhou no mar, pegou a carga toda, trouxe de volta para o navio e seguiu direitinho. Sim ou não? Não. Precisava ter perdido a carga se tivesse jogado Jonas? Sim ou não? Mas perdeu a carga porque não achou o Jonas. Então fala para quem está do seu lado: acha o Jonas. Entendeu, querido? Acho que Deus está falando com alguma pessoa aqui hoje, certo? Você nem tem barco, mas tem Jonas. Tá certo? Pastor, descobri hoje, o meu Jonas é o meu marido. Se Jonas é o seu marido, eu vou te dar uma notícia, dona. Afunda. Porque tem gente, a turma que já está brigando, né? Pastor, nossa, remoção. Nossa, podia sair morto, mas afogado serve. Você está rindo, mas o assunto é sério. Dá uma olhadinha, gente, porque eu creio que Deus está falando conosco, amém? O terceiro, Gênesis 37, verso 28. 37, 28 de Gênesis. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas, e eles levaram José preste atenção, quando Deus precisa tirar você de um lugar onde a sua visão é diferente da visão dos outros. Por favor, se você veio para essa igreja, certo, e você não quer se encaixar nessa visão, essa é uma mensagem extraordinária para você. O José é um cara que ele vê o mundo, as coisas, ele aspira. Seu comportamento é diferente de seus irmãos. Não cabe. Eu não estou dizendo que Rubem, Simeão, Levi, Isacar, Zebulun, Gad, Azé, Naftali
certo? Eu não estou dizendo que eles estão errados, eu estou dizendo que há uma visão diferente. E Deus então vai remover José. Sabe o que ele é? Irmão dos caras. Sabe, ele vai ser vendido como? Repita comigo, é melhor ser um escravo na mão de estranhos do que irmão de uma família de invejosos. O dono do escravo, ele quer o quê? O que ele quer com o escravo? Ele quer o quê? Lucrar, sim ou não? Então, para o dono do escravo, quanto mais ele lucrar, melhor. O que o escravo vai fazer lá na frente? Se o escravo amanhã se tornou governador do Egito, o cara não quer saber. O que ele quer saber é o quanto ele ganhou quando vendeu o escravo. Mas um ambiente de invejoso, ele está preocupado com o que você pode se tornar no futuro. É isso que vai incomodá-lo. Então o propósito, enquanto o dono do escravo não se preocupa com o escravo amanhã, desde que tenha ganho com ele, o invejoso não, ele se preocupa totalmente com amanhã, com aquilo que você pode se tornar. Porque na verdade, na maioria das vezes, todo mundo quer ver você bem, desde que não seja melhor do que ele. Na maioria das vezes é assim que funciona. José precisa ser removido daquele lugar. Não cabe ali. Mas pastor, fique tranquilo, essa é uma questão de família, e uma família bem organizadinha. Não esqueça que esse cara, ele é bisneto de Abraão, sim ou não? Isso. Ele é filho de Jacó, que é filho de Isaac, que é filho de Abraão. Essa é uma história sensacional no que diz respeito à família. Por quê? Porque José é vendido pelos irmãos aos ismaelitas e vai para o Egito, como nós lemos o texto. No Egito então, ele se torna governador, e depois de anos, seus irmãos vêm morar numa terra que ele conquistou para seus irmãos. Olha só, nessa história, os irmãos de José cabem na vida de José naquele momento que ele está lá? Sim ou não? Não. Mas quando ele migra para o Egito e se torna governador, quem é que vem morar com ele? Os irmãos. Tem gente que não cabe na sua vida hoje, mas vai caber. Tem ambientes que hoje precisa ser retirado de você, talvez porque você não tem habilidade para lidar com ele. Mas todas as vezes que Deus quer remover isso, ou quer remover alguém da nossa vida, se esse ambiente, se essa pessoa nos traz alguma vantagem, nós vamos ter sérios problemas. Isso aconteceu com Abraão, como eu citei aqui para vocês. Isso aconteceu com aquele homem que teve seu navio ameaçado porque alguém não devia estar lá, e mesmo na hora de remover foi desafiador. E para José também foi difícil ver seus irmãos ficarem para trás e ele ser vendido. Hoje, o que eu entendo aqui para todos nós é que algumas coisas precisam ser retiradas, removidas. Essa palavra veio a mim quando eu ouvi aquela ministração na Slavec, onde aquela ideia de graça que me trouxe até aqui foi ampliada, não diminuída, ampliada. É uma nova fase. É importante que nós venhamos a respeitar o tempo da mudança. É um grande desafio para nós. Eu não sei se você sabe, mas a história de Abraão começa com 75 anos de idade. Isaac nasce, Abraão tem 100 anos. Foram 25 anos depois. Ele teve que vivenciar tudo aquilo. Talvez por isso ele seja chamado o pai da fé. Hoje muitas vezes Deus tenta remover coisas tão pequenas. Eu vou falar aqui algo, não vou expor a intimidade de ninguém, mas não sei nem se o casal que eu atendi está aqui, mas não vou citar seu nome.
de forma nenhuma aqui. Eu estava atendendo agorinha mesmo um casal que corre o risco de se divorciar porque a mulher tem dificuldade de remover o celular, de remover o vocabulário. E se não fizer isso, o casamento acaba. Mas ela tem dificuldade de remover, porque todas as vezes que algo precisa ser retirado, nós temos muita dificuldade. Tenta fazer uma devocional toda manhã. Tenta. E você vai encontrar com diversos obstáculos que você precisa remover. Tenta levantar de manhã, fazer a sua oração, fazer sua leitura bíblica, fazer um período de meditação. Eu não sei de quanto tempo você pode, mas tenta fazer isso. A probabilidade de você não conseguir é muito grande, porque para colocar essas coisas em prática, você vai ter que remover outras coisas que você já faz e que lhe oferece conforto. Tenta orar toda noite com sua esposa, de mãos dadas. Tenta fazer jejum pelo menos 2 ou 3 vezes na semana. Tenta para ver. Pastor, por que é tão difícil? Porque antes de fazer aquilo, você vai precisar remover outras coisas que já estão estabelecidas, que te oferecem vantagens, que te oferecem conforto. Hoje a minha proposta, é trazer esse entendimento para você. Eu fecho aqui na minha devocional de sexta-feira. Eu vivi uma das maiores experiências, porque hoje não era para eu estar aqui. Hoje era para eu estar envolvido num escândalo e preso, com meu nome passando na mídia. Mas por causa da minha devocional, e eu tenho certeza, uma oração tão simples que eu fiz naquela manhã, me deu condições de chegar no lugar 20 minutos antes e resolver um problema que ia acabar com a minha vida. Você sabe quantos minutos eu orei naquela sexta-feira? Talvez de 5 a 7. Sabe aquela oração que você levanta e entrega o dia? Senhor, toma esse dia, toma isso, toma aquilo, oro para o fulano, para o ciclano, aquela coisa. Então eu vou falar uma coisa para vocês. Para ter bons hábitos, nós vamos ter que remover os ruins. E se você achar que não consegue fazer isso, vai continuar com os ruins mesmos. Fala não. Fala não. Isso. Não tem que ter cara de não. Não. Imagine se eu fosse uma menina e você fosse me namorar. E você fosse ficar assim e passar a mão em mim. E eu fosse falar não. E eu falasse assim, ó. Ah, não. Isso é não? Isso é não? Isso é o quê? Sim. Aí ele vai parar? Aí ele vai fazer de novo, como é que eu vou falar? Ah, não. Não, garoto. Ah, não. Não. Isso não é não. Vai namorar, o cara passou o limite, empurra ele, diz assim, ó, não! Quer ir pro inferno, vai sozinho. Jeová, manda fogo nele. Destruiu o menino. Você tem que saber o que você quer dessa vida. Você está achando que você está rindo de mim? Você está rindo de você. Verso 13. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma coisa ou alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo ele: lava-te e ficarás? Presta atenção. Naamã está com uma comitiva. Chega em Dotã, na porta da casa de Eliseu. Eliseu não o recebe e diz a ele: vai se lavar 7 vezes no Jordão. Naamã falou: eu?
De onde eu venho, em Damasco, tem rios mais limpos que o Jordão. Não poderia eu me lavar lá e ficar curado? Eu vou embora. Mas ele estava com a turma maneira. Lembra daquela frase que a gente ouvia dos pais? Diga-me com quem andas, eu lhe direis isso. Eu sei que sabe qual é o problema? Eu estou cansado de ver gente vivendo a história do patinho feio. Ele é um cisne, mas está no meio dos patos. E todo mundo falando, você é feio, você é feio, você é feio, você é feio. Até que um dia ele olha e descobre que ele não é pato, ele é. E aí ele saiu do meio dos patos e foi viver com. Está assim de gente, querida, assim. Você não é pato, você é cisne. Está na hora de sair do meio dessa gente. Está na hora de mudar essa mentalidade sua. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que descubra qual é a boa, perfeita e agradável vontade de. É assim que funciona. Naamã está sozinho, sim ou não? Não, quando ele vai embora, os camaradas que estão com ele dizem: espera aí, senhor, olhe bem, ele é o comandante geral. Todos os caras que estão com eles têm uma patente, mas deixa eu falar uma coisa para você. Seja você quem for, permita que as pessoas que estão num posicionamento econômico, intelectual, ou às vezes até espiritual, te fale verdades que você precisa ouvir. Tu tem que ter gente para falar a verdade para você. Tu tem que ter gente. Você se arruma, às vezes para vir à igreja, para na frente do seu marido e pergunta: essa roupa está boa para eu ir? Ele tem que ter coragem para te falar: sei não, velho, sai na roupa aí para a igreja não. Essa roupa está feia. Às vezes eu boto roupa lá em casa e minha mulher fala: você vai sair com isso? Eu falei: eu vou. Por que isso, Cláudio? Feio pra caramba. Eu falei: tá bonito não? Tá não. Sério? Então eu vou tirar. Ela pode falar. E às vezes ela veste, eu falo também: você tem que ter gente que fala a verdade pra você. Os camaradas falaram para Naamã: ô Naamã, peraí pô, vamos embora não. O camarada mandasse você fazer uma coisa mais difícil, você não faria? Quanto mais dá os 7 mergulhos ali, vai lá. Ele era leproso, sim ou não? Sim ou não? Se ele não mergulha, ele volta para casa leproso? Mas os caras que estavam com ele queriam que ele fosse. É isso aí, tu tem que andar com gente que torce por você. Se esses camaradas não prestassem, o que eles poderiam dizer? Tomara que a lepra mate esse cara para que eu seja promovido. Para eu ter ascensão eu não preciso derrubar ninguém. Quem me eleva é Deus, quem me põe é Deus. Coloque isso no seu coração. Ande com gente que torce por você, que te motiva, que diz: vai dar tudo certo, vambora. Vai lá, mergulha, faz isso. Você é feia, mas vai arrumar um cara bonito. Você é burro, mas vai arrumar uma mulher inteligente. Vambora, tem que te puxar para frente. Esse dia uma senhora falou comigo assim: eu estou com câncer, pastor, vou morrer. Eu falei: ô minha senhora, fica triste não, eu não tenho e também vou. Ela falou: nossa, o senhor é insensível. Eu falei: minha senhora, não estou mentindo, está assim de gente morrendo, a senhora está viva. Ué, adianta. A outra falou comigo assim: minha vida acabou. Eu falei: acabou por quê? Ela falou: meu marido morreu. Eu falei: aí a frase está errada. Acabou a vida do seu marido. A senhora está legal, dá uma ajeitadinha na carcaça, casa de novo. Isso, e olha que ela nem estava, mas eu botei para frente, na verdade. Louvado seja Deus, estou aqui para estimular os outros. Eu sei que é difícil. Para homem isso é difícil. Maridos, quantos maridos tem aqui? Deixa eu explicar uma coisa para você, você quer ver? Se um homem conta para o outro e diz assim para ele: eu estou com um problema, e conta para um amigo,
pedindo ajuda, o amigo escuta a história dele e diz assim: rapaz, eu escutei sua história, eu acho que você está certo nisso e nisso. Agora eu acho que nisso aqui você não está muito certo não. É ou não é? Aí o cara vai falar: cara, eu vou pensar nisso aqui, hein? Agora, se a mulher dele contar um problema e ele falar para a mulher: você está certa nisso, mas eu acho que você não está certa nisso que não. Sabe o que ela fala para ele? Também você é sempre do contra. Eu nunca tenho. Pois é, você também tem que entender que às vezes ser contrário a você também é produtivo. O grande desafio nosso, sabe o que é? São as nossas companhias. Mude as suas influências. Quem você lê, quem você ouve, com quem você anda, muda. Está na hora de nós irmos para outra fase da nossa vida. Vamos mudar de fase nesse game. Vamos para outra etapa. Ampliando nossa mente, vivendo novos horizontes, tendo novas expectativas. Não vai dar para vivermos o novo caminhando com pessoas que não evoluíram. Permita que a sua mente vá para outra etapa dessa vida. Seja seletivo. É isso que eu quero pedir a você. Selecione. Gideão, seleciona. Vamos lá. Quanto foi? Foi tantos mil. Então eu vou selecionar porque tem muita gente. Ainda tem muita gente. Eu vou selecionar. O processo seletivo, ele é extremamente benéfico. Ele põe as pessoas no seu devido lugar. Dificilmente você vai conseguir ser fiel andando com infiel. Você vai conseguir ser alegre andando no meio dos tristes. Você vai conseguir ter um vocabulário. Está aí, profeta Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla do seu manto enchia todo o templo. Os serafins estavam acima dele, e cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriu o seu rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voava e clamava: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então os umbrais das portas se estremeceram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. E disse eu: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Por quê? Porque habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías diz: eu fui conviver com gente que tinha lábios impuros, eu também fiquei com lábios impuros. Eu termino aqui. Quem assistiu o Rei Leão? Lembra dele? Lembra quando Simba vê Mufasa, seu pai, morrer numa estourada de Gnu? Ele é o herdeiro do trono, e seu tio Scar diz a Simba que a culpa é dele. Simba foge. Na fuga de Simba, ele encontra um porco e um suricato, Timão e Pumba, que quando vê o leão diz: esse cara vai nos comer, então vamos convencê-lo de que ele não é leão. Hakuna Matata, vamos viver de qualquer maneira. E o leão começa a comer larva. Lembra disso? Lembra? Isso. O tempo passou, e o macaquinho com um cajado, que devia ser pastor, chega no ambiente e diz a Simba, que agora já é um leão, mas que vive de maneira dissoluta, e diz para Simba: eu conheço você. Você é Simba, você é filho de Mufasa, tem um reino te esperando. E ele diz: não, isso é passado.
E o macaquinho pega o cajado e dá uma pancada na cabeça. E aí o leão ruge. Porque por mais que tentam convencer você de que você não é quem Deus disse que você é, tem um leão aí dentro de você rugindo. Você está entendendo? Você é alguém que foi chamado para vencer. Desperta. E quando Simba vai beber água no riacho, e ele olha para o riacho, ele vê a imagem de quem? Ele vê a imagem de quem? Do Pai. Porque é a imagem do Pai que nós devemos refletir. Sabe o que eu acho engraçado? Pastor, eu gostaria que o meu marido fosse a mesma coisa todo dia. Ele muda muito. É gente é uma pessoa a cada dia, porque a Bíblia diz que cada dia traz consigo o seu mal, gente. Tem dia que nós estamos bem, tem dia que nós não estamos muito bem, tem dia que nós estamos terríveis, tem dia que nós estamos maravilhosos. Glória a Deus. Se a gente pensa um homem todo dia chegando em casa: boa noite, meu amor. Domingo, agora segunda: boa noite, meu amor. Terça: boa noite, meu amor. Quarta: ninguém aguenta. Você é casado com uma pessoa, com um ser humano. Vai ter dia que ele vai estar introvertido, vai estar calado, vai ter dia que vai estar falante, tem dia que está mais amoroso, tem dia que o amor foi embora. É assim que funciona, sabe? Quem vai viver em família precisa. Agora deixa eu falar um pouco com você sobre deixar o lar de origem, que também é difícil, sabe? Casa, o brasileiro tem um mal. Ele costuma se meter na vida dos filhos depois que casa. Sim. A mãe quer dominar. É, o menino casa e a mãe quer mandar nele depois de casado. É o filho da hiena. É. Querido, deixa eu falar com você. Depois que você casou, a prioridade é a sua esposa. Se sua mãe vai na sua casa para desagradar a sua esposa, você chama sua mãe e fala: chega aqui, mãe. Amor, dá um beijo aqui no filho. A senhora não manda aqui não. Aqui é aquela mulher lá, entendeu? E ela é minha esposa. E se a senhora gostar dela, a senhora vem aqui nos visitar. Se a senhora não gostar dela, a senhora me espera lá que eu vou te visitar, porque abandonar a senhora eu não vou, porque eu te amo. Agora não vem se meter com a minha mulher aqui não, porque isso aqui é o reino daquela hiena ali. Sim. Estou cansado de ver gente que tem dificuldade para botar sua família de origem no lugar. Não pode acontecer nada que liga. Brigou com o marido. Mãe, ele gritou comigo. A senhora faz assim: engano. Sim. Quando você se casar, nunca more muito perto da família, nem muito longe. Muito perto eles vão todo dia. Muito longe eles vão para passar muitos dias. Não é verdade? É um sistema de defesa. Pastor, eu quero casar com alguém que já foi casado. Pode? O que você acha? Claro que pode. Pode. Todo mundo tem direito de refazer sua vida. Só que costuma ser mais doloroso. Por quê? Porque a pessoa já veio de um relacionamento falido, ou então ficou viúvo. E se você for casar com viúvo, olha direitinho, porque normalmente é o bom que morre primeiro. Quem fica é o ruim. Vai por mim, examina direitinho. Você quer se casar com alguém que foi traída no outro relacionamento? Não se espante se ela achar que você também é um traidor. Transferência. Aí depois vem reclamar comigo: pastor, ela pensa que eu sou o outro.
Chega em casa, me encosta na parede, manda eu abrir as pernas. Assim. Ela é da polícia. Vai casar com alguém que tem filho. Ah, pode, mas é mais caro. Porque depois que você casa, o menino passa a ser seu. Mesmo que não more contigo hoje, mas pode morar daqui a alguns anos. Eu já vi casos de pessoas que se casam com pessoas que têm filhos e os filhos ainda são bem bebês. Normalmente sempre fica com a mãe. Quando fica, às vezes, adolescente fica rebelde pela ausência da figura paterna e de um poder mais austero. O que a mãe fala? Chega. Agora você vai morar com o seu? Quem é que é casado com o pai desse menino? Terrível esse garoto. A senhora. Não quero. Não quer. Não quer não. Pois é, querido. Não quer, mas vai. Ou então vai separar de novo. E outra coisa, quando fizer aniversário, você paga tudo. E o pai dele vem. Mascando um chiclete. Entra na sua casa, não deu R$1. E ainda fica de olho na sua mulher, que é ex dele, que agora você está cuidando e fazendo manutenções periódicas. Não é verdade? Aí ele olha e fala pro menino assim: sua mãe tá legalzinha, hein? E o garoto fica torcendo: pega ela, pai, pega ela, querendo a restauração da família. Eu só queria que você botasse na balança. Eu falei que você ia estar arrependido de ter vindo nesse culto. Olha só, deixa eu terminar falando de filhos. Quem tem filho aí, levanta a mão. Pois é, bom, né? Filho é uma bênção, herança do Senhor. Se você não tem, quando você tiver, 2 palavras vão ecoar na sua mente por longos meses, anos. Leite e fralda, leite e fralda, leite e fralda. Me parece filho de pato. Outra coisa, quando tá pequenininho assim, ó, sabe o dia que você quer fazer amor? Eles dormem não. O pai fica desesperado: faz essa criança dormir. E a mãe fica lá: dorme, neném, dorme, né? Dorme que mamãe ainda tem um negócio para resolver ali. E o menino com o olho aberto diz: aqui que eu vou dormir. Esse cara quer pegar a minha mãe e quer botar um berço do lado do meu. Responda para mim aqui: quantos aqui furaram o pé com prego? Cortaram o pé no caco de vidro? Quantos aqui engasgaram com bala soft? Comeu aquele biscoitinho chamado Mirabel? Pirulito, zorro? Usou que chute? Teve bicho de pé? Tomou banho de rio? Subiu na árvore, o galho quebrou? Teve piolho? Você foi feliz? Porque essa garotada não sabe nada de felicidade. Nós brincava na rua, eu não é? E a mãe falava: volta para casa antes de escurecer. E nós chegávamos em casa, no finalzinho da tarde, com aquele cordão preto assim no pescoço. E a mãe falava: vai tomar banho. E você falava: eu não sujei não, mas vou só lavar o pé. Você lembra de um amigo seu com síndrome do pânico? Tinha nada, menino. Tinha medo de nada. Nós tinha medo assim, nos troços perigosos, igual assim, uma mula sem cabeça. Mas também quem é que não vai ter medo de uma mula sem cabeça? Eu não. O velho do saco fazia sabão de nós, não é verdade? Nós contávamos história de fantasma na pracinha. E na hora de ir embora, os fantasmas iam tudo atrás de nós. Aí nós tinha medo. Quem aqui comeu carne de porco mergulhada na banha? Tinha colesterol, triglicerídeos, hipertensão arterial.
Hoje o porco tem gripe. O frango está resfriado. A vaca ficou maluca. Pastor, o que o senhor está fazendo? Eu estou trazendo à sua memória a sua felicidade. E sabe o que mais me entristece? Que você esqueceu de passar ela para os seus filhos. Os meninos ficam igual coelho, branco. Vê um pé de cana, pergunta se dá manga. Gente, nós não tínhamos nada. Quando eu era garoto, sabe o que falava? Que não podia tomar Yakult, mais de um, que fazia mal. Rapaz, eu sou tão traumatizado que lá em casa eu compro aquela embalagem, eu despejo tudo num copo assim. Eu tomo é tudo. Ô vida difícil. Hoje seu filho fala assim: é bife de novo? É ou não é? Nós, querido, nós não tínhamos. Quem aqui tinha em casa 150 canais? Televisão High Definition. Nós tínhamos o high do chuvisco. É ou não é? Alguém na janela gritando pro outro do lado de fora, girando a antena com bambu. Aê! Aê! Ô gente, pastor, o que você quer dizer? Eu quero dizer que nós esquecemos. Você ensinou seu filho a orar? Ensinou. Ele lê a Bíblia? Ensinou. Ele estudar? Ensinou. Só esqueceu de ensiná-lo a ser feliz. Perderam os valores. Valores que hoje eles acham absurdos. Quantas vezes chegávamos no mais velho e dizia para ele: bênção, Deus te abençoe, meu filho. Eu recebi umas dessas, pelo menos umas 10 vezes no dia. O pai chegava em casa e outra coisa, batia. Quem aqui apanhou? Levanta a mão. Você ficou doido? Virou serial killer? Não, olha você aí. Hoje pode bater mais não. O menino fica traumatizado. Ah, é? Ninguém criou lei quando eu apanhei. Agora na hora de eu bater, quer criar lei. Esse dia eu falei para meu filho: eu vou bater em você. Ele falou: não fiz nada. Eu falei: eu não quero justiça, eu quero vingança. Eu não estou promovendo aqui violência. Não é isso não, violência doméstica. Mas crianças têm que apanhar. Nós apanhava. É ou não é? Se o pai ameaçasse a gente: ó, você vai sair comigo, se fizer bagunça, apanha. Se nós fizéssemos, chegava em casa, acontecia o quê? Hoje, as mães, ó: eu vou levar você, garoto, mas se você correr, se você fizer bagunça, eu vou te arrebentar. A criança: arrebentar, arrebentar, arrebentar. Aí ele faz bagunça. A mãe o que fala? Eu te avisei. Bate? Bate? Que não. Não corrige não. Não estou falando de espancamento, estou falando de disciplina. A Bíblia diz que toda criança tem que apanhar porque nasce doida. Provérbio: a vara da disciplina tira a loucura do coração da criança. Se a vara da disciplina tira a loucura do coração da criança, porque as crianças são doidas, ele precisa de uma vara para tirar a loucura. É a Bíblia, não sou eu. Sabe o que está acontecendo, gente? Nós deixamos os valores e estamos perecendo. Coloque os valores no seu casamento, querido. Aprenda a honrar sua esposa. Aprenda a honrar seu marido. Aprenda a honrar seus filhos com atenção, com limites.
Você quando corrige um filho, isso é honra. Disciplinar um filho é honrá-lo. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem tacou fogo no índio lá em Brasília não foi ninguém de comunidade carente, não. Foi filho de gente bacana. Quem espancou a prostituta na Barra da Tijuca não foi ninguém das comunidades carentes, não. Foi gente treinada em lar abastado, mas sem limite. Você está entendendo? Então chame seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa. Vá brincar, se divertir, fazer seu culto doméstico, orar, jejuar. Mas mais do que isso, ensine seu filho a ser feliz. Porque não adianta nada eu abrir a Bíblia e citar um texto para ele, e durante o restante do dia ele vê o meu mau comportamento. Por que esse menino não anda com Deus? Porque a senhora não anda, a senhora só vai para a igreja. A senhora não anda com Deus. Ah, criei meu filho na igreja e hoje ele desviou. O que aconteceu? A Bíblia não manda ser criado na igreja, manda ser criado no caminho do Senhor. E uma das etapas do caminho é a igreja. Eu fui num culto, e no meio do culto, pastor, antes de passar a palavra para mim, o pastor falou assim: agora vamos no nosso anúncio. Entrou a Globeleza num telão desse, pelada, no meio da igreja, chamando assim a Globeleza, pintada. Eu falei: sangue de Jesus tem poder. O Satanás apertou. Aí, um culto de família, a dona pelada. Falei: agora escandalizei, e a igreja toda. Aí o pastor vai pegar, meu amigo Simonton subiu, pegou o microfone e disse assim: alguém se escandalizou com o vídeo? Ninguém falou nada, mas o escândalo era visível em todos. E ele disse: provavelmente vocês devem achar que isso não deveria estar passando aqui, porque aqui é a casa de Deus. Mas o mais engraçado é que isso passa quase 100 vezes durante o dia na sua casa, e você não se escandaliza, porque lá não é a casa de Deus, né? Menino, pensa numa manada de avestruz. Nossa igreja começa no nosso lar. Entendeu? Então ame mais, divirta-se. Eu estou aqui, ó, quase uma hora falando com você só de coisa ruim, de forma boa, e você rindo. E olha que você está feliz pra caramba, e seus problemas nem resolveu ainda. Por quê? Porque quem pode resolver é você, deixando os valores de Deus entrarem na sua casa, no seu casamento, na criação dos seus filhos, no tratamento com seus pais. É assim que funciona, sabe? Isso para mim é que é maravilhoso. Isso para mim é que é sensacional, sabe? É entender que a Bíblia tem princípios. Olha que meu pai casou 8 vezes. Me deram para 5 lados diferentes. Sabe com quem eu aprendi a ser marido? Aqui, ó. A Bíblia me ensinou a ser pai, porque eu não tive. A Bíblia me ensinou. Então, que nós sejamos ensináveis, capazes de aprender e de colocar em prática. Você está num culto de família que pode mudar a história da sua vida, sabe? Essa Fiona que está do seu lado pode voltar como princesa. O Shrek ele pode sair daqui como encantado. E o burro, nem se fala, é na verdade. Então é isso. Diga para quem está do seu lado assim: você pode ser feliz ao meu lado. Isso. Eu vi gente fazendo assim, ó. Eu estou brincando.